Bom dia, pessoal. Hoje, eu, Pedro Silva e o Marcelo Buga iremos explicar para vocês como funciona a notação abreviada em células eletroquímicas. Primeiramente, vamos contextualizar. Por que é tão importante se padronizar uma notação quando nós já conhecemos aqueles desenhos esquemáticos muito estudados no ensino médio? Primeiramente, é muito mais simples fazer uma notação padronizada do que os desenhos esquemáticos. Além disso, essa notação é mais clara e evita ambiguidades nos desenhos. Aqui eu trago, primeiramente, um exemplo dessa notação que nós aprenderemos em breve. E talvez vocês ainda não entendam o que está escrito aqui, mas nos próximos slides vamos conceituar essa notação. Vamos lá ao funcionamento da notação. As regras. Os componentes da célula são escritos do ânodo para o cátodo em ordem. Então, começamos ali a reação componente que está sendo oxidado no ânodo, depois passamos pela ponte salina e vamos para o componente que está sendo reduzido no cátodo. O traço vertical indica a mudança de fase. Eu trouxe esse exemplo aqui, que nós temos um zinco sólido e temos uma barra vertical e o zinco 2+ aquoso. Isso significa que uma transição de fase da fase sólida para a fase em solução aquosa. Dois traços verticais representam a ponte salina. Vai aparecer muito nas notações, dois traços, e isso significa justamente a ponte salina. E o último detalhe que é pouco ensinado é que linhas pontilhadas representam membranas semipermeáveis, como nós podemos ver aqui. Aqui nós temos um esquema de uma pilha de concentração, em que as semi-reações são iguais dos dois lados, porém a diferença de concentração gera uma DDP de acordo com a equação de Nernst. Então percebam, a mudança do cobre sólido para o cobre 2+ em solução aquosa é representada por uma barra. E a membrana semipermeável que divide as concentrações ela é representada por uma linha pontilhada. Vamos às observações finais. Os íons espectadores e íons da ponte salina não são representados. Por exemplo, nós temos aqui na figura um esquema da pilha de Daniell, que ocorre lá a oxidação do zinco e a redução do cobre. E na nossa notação, nós não representamos os íons espectadores, que nesse caso é o sulfato, SO4 2-, ele escreveu errado aqui. E não é representado também o íon da ponte salina, que é o cátion, que nesse caso aqui é o potássio, K+. Pode aparecer entre parênteses concentração ou pressão parcial das espécies. Justamente isso que a gente acabou de ver ali na pilha de concentração, né? Ele coloca as concentrações dos dois lados. Nesse exemplo é essencial, porque senão poderia se entender que não houvesse DDP entre os dois. Mas em exemplos que não seja de pilha de concentração, pode ser omitido as concentrações. E vamos observar agora a pilha de Daniell e representar com a notação eletroquímica. Essa é a notação esquemática e ela pode não ser tão clara quanto a eletroquímica, porque ela tem muitas coisas acontecendo aqui e a notação eletroquímica ela é bem precisa e simples. Vamos ver. Vemos aqui que nós temos a mudança de fase do zinco para o zinco 2+ aquoso, o zinco sólido para o zinco 2+ aquoso. Ele fala as concentrações, né? Ele colocou nas condições padrão, que é 1 mol por litro. As duas barras representam a ponte salina, né? Que é o tubo aqui. E no final ele coloca a reação de redução, que é o cobre 2+ aquoso, 1 mol por litro, condição padrão, se reduzindo para virar o cobre sólido. E observe, que foi o que eu já tinha dito no começo, que ele não representa os íons da ponte salina nem os espectadores. O potássio e o sulfato não são representados. Bem, pessoal, então vamos fazer aqui dois exercícios para aplicar a teoria que o Pedro ensinou para a gente. O primeiro exercício: escreva a semi-reação de oxidação e redução, bem como a equação geral dada para a seguinte célula galvânica. Então, quem quiser fazer aí primeiro pode pausar o vídeo agora e eu vou fazer logo depois. Então, beleza? Vou fazer aqui. Primeiro, vamos ver o que a gente sabe. Do lado esquerdo acontece a oxidação, certo? É o anudo, enquanto do lado direito vai ser a redução. Então, vamos achar primeiro a espécie que vai se oxidar aqui no lado esquerdo. Quem que tem que oxidar aqui? Vai ser o Cr3+, ou vai ser o dicromato? O que a gente tem que pensar? Temos que pensar no NOx de cada um, né? No cromo aqui a gente tem o NOx 3. Esse é o estado de oxidação dele. Enquanto no dicromato, se a gente for calcular, vamos achar que o NOx do cromo
é 6. Então, o dicromato é mais oxidado do que o cromo. Então, essa vai ser a reação do lado esquerdo. Então, a gente vai aplicar aqui o método íon-elétron, que eu acho que todo mundo já tem conhecimento de como que faz. Então, a gente sabe que o cromo vai virar o dicromato. Então, primeira coisa, vamos acertar os coeficientes aqui do cromo, do metal. A gente ignora, a princípio, o oxigênio e hidrogênio, né? Então, vamos ignorar o oxigênio. Já está balanceado. Então, a gente vai balancear agora o oxigênio usando água. Lembrando que estamos em meio ácido, então vamos depois usar o H+, né? Então, adicionamos 7 águas, balanceamos o oxigênio. E agora a gente tem que balancear o hidrogênio, né? E como que a gente balanceia o hidrogênio meio ácido? Será pela adição de H+, né? Vamos ter que botar do lado direito. Então tem 14 hidrogênios aqui, vamos colocar 14 desse lado. O que falta? Falta só balancear a carga. Desse lado temos 6 cargas positivas, e desse lado aqui temos 12 cargas positivas, né? Então a carga tem que ser igual, vamos adicionar então aqui 6 elétrons desse lado. Aqui está pronta então a nossa semi-reação anódica, a oxidação do cromo a dicromato. Bem, vamos agora para a semi-reação catódica, né? Onde ocorre a redução. Aqui é bem simples, o bromo líquido vai virar o Br-, né, o brometo. Mesmo esquema, método íon-elétron, aqui sem grandes dificuldades. Vamos balancear primeiro o bromo, vão ser 2 bromos aqui, 2 brometos. E depois é só balancear a carga, vamos adicionar 2 elétrons do outro lado. Então pronto, já está aqui a nossa semi-reação catódica. Bem, agora para encontrar a equação global, a gente precisa somar as duas equações de forma que o número de elétrons se cancele, né? Então aqui é só multiplicar por 3 a semi-reação catódica e somar. Então a gente encontra a nossa reação global. Vai ser essa aqui. Bem, pessoal, vamos então ao nosso segundo exercício. Escreva a notação abreviada para a reação redox entre cobre e cobre 2+, e o eletrodo saturado de calomelano, que a concentração de sulfato de cobre é 0,1 mol por litro, e KCl 1 molar está presente em ambas as células. Então, bem, quem quiser fazer aí, pode fazer. Eu vou começar a resolução agora. Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que notar é esse dado, que o potencial de redução do cobre, já na consideração que a gente quer, 0,1 molar, é 0,01 volts em relação ao eletrodo de calomelano. Por que isso é importante? É importante porque, por ser positivo, está mostrando que o cobre ele tem tendência a reduzir na presença do calomelano, né? Então, nesse caso específico, o cobre é quem vai reduzir e o calomelano vai oxidar. Isso é importante também porque, para a gente, na nossa notação, do lado esquerdo é a semi-reação anódica, né, onde ocorre a oxidação. Se a gente não soubesse onde está sendo a oxidação e onde está sendo a redução, a gente correria o risco de representar errado a nossa célula. Outra coisa importante é que aqui, o 0,1 molar tem que ser igual ao que a gente está tratando, né? Se não fosse, por exemplo, se aqui fosse, se ele desse 1 molar, aí a gente teria que aplicar NERT para sabermos específico se esse potencial seria, quando a gente adaptasse para essa concentração, ainda positivo, e para ver qual que é o sentido da reação. Então vamos lá, no lado esquerdo ocorre a oxidação, vai ser o calomelano. Então, a primeira coisa que a gente vai representar vai ser a platina, o fio. Depois, mudança de fase, temos o mercúrio líquido. Muda de fase novamente, temos o cloreto de mercúrio. E aí, mais mudança de fase, temos o cloreto em solução aquoso, 1 mol por litro, né? Aqui é legal a gente representar a concentração, não é obrigatório, mas como a concentração do cobre, que a gente vai representar ainda, ela não é a padrão, né? Vai ser 0,1 mol por litro, é legal para evitar ambiguidade a gente botar aqui que o cloreto é 1 molar, né? Outra coisa, aqui a gente tem que representar o cloreto, porque o cloreto faz parte desse sistema, né? Ele está reagindo. Embora a questão fale que tenha KCl nos dois lados, a gente só representa o que está reagindo. Então, vocês vão perceber, né, aqui do lado do cobre, a gente não vai representar nem o K+, nem o Cl-. E, da mesma forma, a gente não representa o K+, do lado aqui do calomelano, porque ele não reage. Então, do lado direito é onde a redução, né? Do lado direito, no caso da nossa notação. Então, cobre 2+, 0 molar, vira cobre sólido. Tem aqui a mudança de fase. Não tem platina, porque aqui o cobre já é o próprio eletrodo, né? Ele que está fechando o sistema. Então, para terminar a notação, é só juntar tudo e botar a ponte salina. Então, colocamos aqui a ponte salina no meio dos traços e está pronta a nossa notação da célula, né? Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode chamar a gente. E é isso aí. Obrigado.